Escolhido, Deus está revelando os rostos, por trás da traição que você sentiu. Existe alguém que você conhece que acaba de aparecer nos seus pensamentos sem aviso, sem motivo lógico, e deixou um peso estranho no seu peito quando o nome dele entrou na sua mente há poucos segundos atrás. Pode ser que você não entenda por que está sentindo isso agora, neste instante, quando poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Mas há uma razão para estar aqui, ouvindo essas palavras. Há uma razão que não é coincidência. O céu enviou você até aqui porque existe algo que precisa ser revelado antes que o próximo amanhecer chegue, e essa revelação tem peso demais para você carregar sozinho. Você é o nomeado antes da traição acontecer, aquele que Deus guardou através de cada momento em que confiou errado, em que acreditou em quem não merecia, em que abriu o peito para quem já tinha feito sua escolha antes mesmo de você oferecer o coração. E talvez seja por isso que você não conseguiu sair daqui até agora, porque alguma parte dentro de você já sabia que essas palavras não estavam apenas tocando uma ferida antiga, estavam apontando para algo que Deus vinha tentando mostrar há muito tempo. Não era uma prova clara, daquelas que você pudesse levantar diante de alguém e dizer: olha, está aqui. Era mais profundo que isso. Era o que acontecia depois. Depois de certas conversas, sua mente não descansava. Depois de algumas presenças, sua paz parecia sair do lugar. Depois de ouvir certas palavras, havia uma parte de você que sorria por fora, mas por dentro percebia que alguma coisa não combinava com aquele rosto. Você tentava chamar de impressão, tentava dizer que era exagero, tentava não julgar quem talvez já tivesse julgado você no silêncio. Só que o incômodo continuava voltando, sempre no mesmo ponto, como uma batida discreta do céu na porta da sua consciência. E foi assim que Deus começou a te proteger antes mesmo que você tivesse coragem de aceitar que precisava ser protegido. Ele não revelou tudo de uma vez, porque algumas verdades, se chegam antes da hora, não libertam, esmagam. Primeiro veio o desconforto. Depois veio o peso. Depois veio aquele silêncio estranho depois de uma conversa simples. Depois veio a sensação de que você estava carregando uma culpa que não nasceu dentro de você. E enquanto você tentava entender se era fraqueza sua, Deus estava mostrando que era discernimento. Quando Deus começa a tirar a máscara de alguém, a primeira coisa que cai não é o rosto da pessoa. É a ilusão que você criou para conseguir continuar amando sem doer tanto. Você começa a entender por que certas pessoas drenavam sua fé, por que algumas palavras te deixavam menor, por que uma presença que deveria trazer descanso deixava confusão, culpa e peso espiritual. A revelação não vem para transformar seu coração em tribunal. Ela vem para devolver sua visão, porque Deus não expõe para alimentar ódio. Ele expõe para quebrar o laço que continuava prendendo você a uma versão falsa de alguém. Foi por isso que nasceu o guia, quando Deus tira a máscara. Como descobrir quem está agindo contra você e quebrar os laços invisíveis. Não como mais um material para curiosos, nem como algo feito para quem quer procurar inimigos em todo lugar, mas como uma direção para quem já sentiu Deus mostrando sinais e ainda assim ficou preso entre a dúvida e a verdade. Ele nasceu para a pessoa que sente que algo está sendo revelado, mas não sabe se deve se afastar, esperar, perdoar mais uma vez, ou finalmente romper o vínculo que continua trazendo confusão para dentro da alma. O acesso está logo abaixo deste vídeo, no primeiro comentário fixado, em um espaço separado e seguro, preparado para quem ouviu essa mensagem e sentiu que ela não passou pela mente, ela entrou direto no lugar onde a ferida estava escondida.
Ali você vai encontrar uma direção para reconhecer máscaras sem cair em paranoia, identificar intenções escondidas sem agir por impulso, entender os sinais que Deus já vinha permitindo você perceber e quebrar laços invisíveis sem ódio, sem vingança e sem carregar pesos que nunca foram seus. Porque existe uma diferença entre desconfiar de todo mundo e finalmente obedecer ao que Deus vem mostrando sobre alguém específico. Existe uma diferença entre guardar rancor e receber clareza. Existe uma diferença entre se afastar por medo e se libertar, porque a verdade ficou clara demais para continuar sendo ignorada. E se essa mensagem chegou até você neste momento, talvez não seja apenas porque alguém te feriu. Talvez seja porque Deus decidiu que o tempo da confusão acabou e que agora você não vai mais chamar de exagero aquilo que o céu sempre chamou de aviso. E o que está sendo revelado agora, neste segundo, enquanto você escuta, é exatamente quem se moveu contra você no silêncio. Quem sussurrou seu nome nos lugares onde você não podia ouvir, quem desejou sua destruição enquanto sorria para seu rosto. Mas aqui está a verdade que o céu quer que você saiba antes de tudo mais. Nada do que foi feito contra você aconteceu porque você merecesse. Aconteceu porque existe uma guerra invisível operando por baixo de tudo que você vê, e você foi escolhido para estar nela. Deus conhece cada rosto que se virou para longe de você, cada voz que mentiu quando deveria dizer a verdade, cada mão que você estendeu e que foi rejeitada no silêncio. Ele viu tudo, e o que ele está fazendo agora é expor, não para destruição, mas para libertação. Para que você finalmente compreenda que a traição nunca foi sobre quem você é, foi sempre sobre quem eles eram. A noite mais longa que você viveu, aquela em que acordou sem explicação e ficou pensando no nada durante 2 horas, os olhos fixos no teto, como se pudesse encontrar resposta ali, escrita em letras invisíveis, aquela noite tinha um peso que sua mente racional não conseguia nomear, mas seu espírito já conhecia. Era o espírito conhecendo a verdade antes da mente ter permissão de saber. A mão que parou no meio de um gesto, que não terminou de digitar uma mensagem porque algo dentro sussurrou para parar, para não confiar aquele pensamento a essa pessoa, para guardar aquela verdade só para si mesmo, era a voz do céu vindo em forma de instinto. Era a proteção antes de você entender que precisava ser protegido. E cada vez que você sentiu aquele aperto inexplicável no peito quando pensava em alguém próximo, cada vez que uma conversa que deveria ser simples deixou você esvaziado e confuso, cada vez que você olhou nos olhos de alguém e viu algo que não conseguiu definir, mas que fez seu corpo inteiro entrar em alerta, aquilo era a verdade operando por baixo da superfície, vindo encontrá-lo em sussurros antes de poder chegar em verdade revelada. Você é o guardado. Aquele cuja vida foi cercada por sinais que você não conseguiu ler, porque a dor ainda não tinha chegado ao ponto onde você conseguisse enxergar claramente. Mas o que Deus está fazendo agora é abrir essa visão. Está deixando você enxergar o que estava ali, piscando, chamando por atenção, pedindo para ser reconhecido. Os rostos dos que conspiraram contra a paz que você merecia estão sendo revelados não com a intenção de magoa aumentar, mas com a intenção de cura começar. Porque cura não é possível enquanto existe ilusão. E a ilusão sobre quem essas pessoas realmente são tem que morrer primeiro. Tem que ser destruída completamente para que do outro lado dessa destruição você possa finalmente respirar sem a sensação de traição puxando seu ar. A traição que você sentiu, aquela que te deixou questionando a si mesmo, perguntando se você não viu sinais que deveria ter visto, se falhou em algo que deveria ter acertado, se a culpa era sua, de alguma forma, que sua mente racional sabia ser falsa, mas seu coração continuava acreditando,
Essa traição não foi descoberta que você falhou em ler os sinais. Foi descoberta que você foi testado e passou. Você sobreviveu a uma coisa que foi desenhada para te destruir. E Deus quer que você saiba que cada momento em que você continuou em pé, cada dia que você acordou, mesmo que doesse, cada vez que você foi capaz de amar novamente depois de ter seu amor desprezado, isso não foi força sua, foi presença invisível te segurando quando a queda parecia mais real que a gravidade. Você não falhou, você foi protegido. E aqui é o ponto onde tudo que você acreditava sobre essa situação começa a rachar e se abrir para a verdade. Existe algo que Deus te guardou de. Existe alguém que conspirou contra você num nível que você nem conseguiu medir completamente. Mas porque você foi nomeado antes dessa conspiração começar, porque ele conhecia seu nome em um tempo quando essas pessoas ainda nem existiam, você foi colocado fora do alcance completo da destruição que elas planejaram. Sua vida é o resultado de uma proteção divina que operou silenciosamente enquanto você apenas vivia, apenas tentava ser feliz, apenas tentava confiar bem. Agora, a revelação. Agora você consegue ver os rostos de quem se moveu contra você. E aquele aperto que você está sentindo no seu peito, enquanto reconhece esses rostos, aquele calor que começa a subir, aquela sensação de confirmação que a verdade sempre esteve ali e você sempre soube em algum nível profundo, esse aperto não é derrota sua, é sinal do céu chegando. É a confirmação divina de que você estava certo em desconfiar, de que suas intuições eram verdadeiras, de que aquela voz lá dentro sussurrando para se afastar era a voz de Deus, protegendo você de algo que seria muito pior se você tivesse continuado acreditando. A culpa que você carregou por ter desconfiado de alguém é culpa que não te pertence. A culpa de ter questionado o motivo de alguém é culpa que foi plantada pelo mesmo inimigo que plantou traição. A culpa de estar aqui ouvindo isso é culpa que morre agora, neste instante, porque compreensão mudou para libertação. Você não falhou ninguém. Você foi fiel a uma realidade que era falsa, porque ninguém te contou a verdade completa dela. E agora que a verdade começa a ser mostrada, você consegue finalmente entender que a fidelidade que você deu para alguém que não merecia não foi fraqueza sua, foi bondade sua. Era apenas bondade vivida no escuro, sem saber para quem estava sendo dada. Existe um momento específico em que alguém virou para longe de você. Você provavelmente se lembra ou acha que se lembra, mas a verdade sobre aquele momento é diferente do que você pensa. Aquela virada não foi decisão humana apenas. Aquela virada veio de um lugar mais fundo, um lugar onde as forças invisíveis operam, onde as escolhas são feitas antes dos corpos se mexerem. Deus viu aquele momento. Ele viu a verdadeira intenção. E a revelação que está chegando agora é que nenhum rosto que se virou para longe de você conseguiu virar completamente porque havia uma corrente invisível prendendo essa pessoa a você. A corrente do destino. A corrente de um amor que Deus plantou antes do tempo começar e que nenhuma traição consegue quebrar completamente, nenhuma mentira consegue enterrar de verdade, nenhuma distância consegue tornar insignificante. Os rostos estão sendo revelados. E cada rosto que você vê sendo revelado tem uma história, uma verdade debaixo daquilo que você conhecia. Tem um motivo que explica tudo. Não um motivo que desculpa, mas um motivo que torna inteligível, que torna suportável, que transforma a traição de algo que te define em algo que te definiu apenas enquanto você não soubesse a verdade. Porque depois que a verdade chega, você muda de categoria, você deixa de ser alguém que foi traído. Você vira alguém que foi protegido de algo que a traição tentou fazer e que falhou porque a proteção era maior.
Deus está abrindo seus olhos para que você veja isso. Estão sendo revelados os rostos e as intenções. O que parecia complexo fica simples. O que parecia confuso fica claro. O que parecia ser sobre você começa a ficar óbvio que nunca foi sobre você. Sempre foi sobre eles, sobre quem eles realmente eram, sobre as escolhas que fizeram quando ninguém estava olhando, sobre a linha que cruzaram quando achavam que você não conseguia ver. Mas você consegue, o céu consegue, e agora você está conseguindo junto. A parte mais profunda da verdade é essa. Enquanto alguém conspira, Deus já desenhou o desfecho. Enquanto o rosto sorri mentindo, o céu já sabe exatamente que tipo de sorriso é aquele. Enquanto mão se estende em falsa amizade, os anjos já anotaram cada gesto. Nada escapa, nada passa despercebido. E você, porque foi escolhido, porque foi guardado, porque seu nome está escrito em um livro antes do mundo existir, você recebe a revelação na hora certa, no momento em que essa revelação pode te transformar em vez de te destruir. Porque Deus não revela para ferir, revela para curar, não revela para aumentar dor. Revela para que a dor finalmente possa morrer. Aquele sentimento que você teve de que algo estava errado, de que um rosto não era o que parecia ser, de que havia algo invisível operando por debaixo da superfície, essa sensação não era paranoia, era verdade. Você estava certo, seu instinto não falhou, seus olhos apenas viram mais que sua mente estava pronta para processar. Mas agora, sua mente está pronta. Agora você consegue olhar para trás e enxergar o padrão inteiro, a teia inteira, o plano inteiro que estava sendo executado, enquanto você apenas vivia, apenas tentava ser bom, apenas tentava amar. E a revelação que está chegando agora não é revelação que destrói esperança. É revelação que a reconstrói sobre base verdadeira. Porque esperança edificada em mentira é esperança que vai desabar. Mas esperança edificada em verdade, mesmo que a verdade doa, essa esperança fica em pé. Essa esperança consegue respirar. Essa esperança consegue crescer novamente porque está plantada em solo que não vai desabar quando chover. Os rostos, as intenções, os motivos debaixo dos motivos. Tudo está sendo revelado agora. E você é o nomeado para receber essa revelação porque apenas você consegue sobreviver a ela com o coração ainda aberto. Apenas você consegue olhar para a traição nos olhos e não virar amargura por dentro. Apenas você consegue saber a verdade completa e ainda assim manter a capacidade de amar bem no futuro. É por isso que foi guardado. É por isso que foi escolhido. É por isso que está aqui. A verdade é que ninguém que se virou para longe de você conseguiu virar completamente. Porque quando duas pessoas conectam no nível em que vocês conectaram, quando duas almas reconhecem uma a outra no nível em que isso aconteceu entre vocês, nenhuma distância consegue fazer com que essa conexão morra de verdade. Ela apenas dorme, apenas aguarda. Apenas se esconde enquanto o tempo não chegou ainda. Mas o tempo está chegando agora. E tudo que foi adormecido está sendo despertado. Quando você se aperceber, pensando naquele rosto novamente, quando aquele rosto aparecer de repente em seus pensamentos sem ter sido chamado, saiba que é porque algo está acontecendo no invisível. Algo está se movendo. Uma decisão está sendo tomada no lugar onde as decisões reais são tomadas, longe dos olhos da circunstância, dentro do coração de quem você ama. E essa decisão tem a assinatura do céu, porque Deus já a autorizou antes do tempo da vida humana conseguir registrá-la. Existe uma corrente sendo puxada agora, uma corda invisível conectando você e aquele rosto que foi revelado. Essa corda não é acaso.
Não é coincidência que ambos estejam vivos na mesma época, na mesma geografia aproximadamente, tendo essa conversa silenciosa através do tempo e da distância. Aquilo é decreto. É planejamento que remonta antes da fundação do mundo. Encontro marcado nos registros do céu, muito antes dos corpos concordarem em se encontrar aqui. E você precisa saber que a traição que aconteceu não foi traição final. Não foi a palavra última sobre essa história. Traição foi apenas um capítulo. Um capítulo necessário para que você aprendesse a distinguir entre o falso e o verdadeiro, entre o que brilha com ouro falso e o que brilha com ouro real do céu. Traição foi apenas a ferida que teve que abrir para que a verdadeira cura pudesse entrar. Agora, os rostos estão sendo revelados com clareza. E essa clareza tem um preço, sim, porque verdade sempre custa algo. Custa ilusão. Custa a imagem que você tinha construído de quem essas pessoas eram. Custa a esperança que você investiu nelas. Mas o preço que você recebe de volta é muito maior. Recebe clareza, recebe liberdade. Recebe a capacidade de amar novamente sem medo, porque agora você sabe a diferença entre amor verdadeiro e teatro bonito. Há um instante enquanto você estava ouvindo, seu corpo fez algo específico. Seu coração mudou de ritmo. Sua respiração se alterou. Aquele tremor que passou pela sua pele não é nervosismo, é o céu chegando. É a presença divina chegando para confirmar que tudo que está ouvindo é verdade. É para você, é a resposta que você esperou por tanto tempo sem saber como pedir. E agora que os rostos estão sendo revelados, que as intenções estão se tornando visíveis, que a verdade está sendo mostrada com toda a sua beleza e seu peso, você não precisa mais carregar sozinho a sensação de que algo estava errado. Não precisa mais tentar encaixar em sua mente as peças que nunca se encaixaram bem. Não precisa mais fingir para você mesmo que o aperto no peito era imaginação. O aperto era verdade. E a verdade finalmente está chegando. Nomeado antes da traição, você é aquele que vai seguir em frente com os olhos abertos. Você é aquele que vai amar novamente, mas dessa vez com visão clara. Você é aquele cuja traição vai se tornar sua maior lição sobre quem você realmente é. Porque descobrir que alguém mentiu para você não é descobrir que você é fraco. É descobrir que você é forte o suficiente para sobreviver à mentira, para processá-la, para deixá-la ir e seguir em frente com o coração ainda inteiro. A revelação que está chegando agora vai rasgar alguns véus, vai mostrar intenções que estavam escondidas, vai nomear comportamentos que você suspeitava, mas nunca confirmou, vai colocar em ordem aquilo que estava caótico. E quando essa revelação se completar, quando cada rosto estiver claramente visto, quando cada motivo estiver completamente exposto, você vai estar em um nível completamente diferente daquele em que começou. Você vai estar livre, porque essa é a realidade sobre as traições que Deus permite na vida de seus filhos escolhidos. Elas nunca vêm sem ser combinadas com proteção simultânea. Enquanto aquele rosto conspirava contra você, Deus já estava movendo as peças do tabuleiro para que a conspiração não conseguisse chegar em seu alvo final. Enquanto mentiras estavam sendo ditas sobre você, a verdade estava sendo registrada nos anais do céu. Enquanto você estava sendo traído pela boca, você estava sendo guardado pelas mãos invisíveis. E agora, neste momento em que a revelação está acontecendo, você finalmente consegue ver essa sobreposição de realidades. Consegue ver que tudo que parecia apenas traição era, na verdade, traição coberta de proteção. Consegue enxergar que tudo que parecia abandono era, na verdade, abandono com propósito. Consegue compreender que nada que você viveu foi acidente ou falha sua. Tudo foi permitido porque tinha que acontecer para que você chegasse aqui, neste instante, recebendo essa verdade que está te libertando.
Os rostos estão sendo revelados, as máscaras estão caindo. Os apertos no seu peito enquanto você reconhece cada rosto são confirmação de que você estava certo, de que você sabia, de que alguma parte de você sempre conheceu a verdade, mesmo que sua mente tentasse encontrar explicações alternativas. Essa confirmação que você está sentindo agora não é coincidência, é sinal do céu. É o universo inteiro concordando com o que seu espírito já tinha descoberto. E existe algo que precisa ser dito agora, antes que a próxima onda chegue. Existe uma voz que precisa ser ouvida. É a voz de Deus dizendo que você foi fiel mesmo na escuridão, que você amou mesmo quando esse amor não foi retornado, que você continuou acreditando em bondade mesmo depois que bondade foi usada como arma contra você. Essas qualidades não são fraqueza, são força. São a força do céu operando em forma humana. São a força que move montanhas. São a força que reconstrói do zero. São a força que te vai levar para muito além dessa traição, para muito além desses rostos, para muito além dessa dor que está sendo processada agora. Repara no que está acontecendo dentro de você enquanto você ouve isso. O peso que estava distribuído de um jeito agora está se redistribuindo. Algo que estava preso está começando a se soltar. Aquele nó que estava na sua garganta está começando a afrouxar. Aquele tremor que você estava segurando está começando a ter permissão de se liberar. Isso tudo é Deus trabalhando. É o céu movendo montanhas internas. É a presença divina entrando nos espaços que estavam vazios e cheios de dúvida e preenchendo com certeza. A traição foi real, sim. Os rostos que estão sendo revelados fizeram escolhas reais, sim. As intenções por trás das ações foram genuinamente destinadas a prejudicar, sim. Tudo isso é verdade. Mas o que também é verdade, e isso é o que vai te sustentar daqui para frente, é que nenhuma traição conseguiu virar você de quem você realmente é. Nenhuma conspiração conseguiu apagar seu nome dos registros do céu. Nenhuma mentira conseguiu fazer com que você deixasse de ser aquele que foi guardado, escolhido, nomeado. E agora que a revelação está se completando, agora que os rostos estão claramente vistos, agora que as intenções estão completamente expostas, existe uma decisão que só você consegue tomar, uma decisão que não é obrigada a ser feita hoje, mas que Deus quer que você saiba que tem a liberdade de tomar, a decisão de soltar, a decisão de deixar ir, a decisão de não carregar mais o peso da traição como se fosse seu de alguma forma. Porque a verdade é essa, você foi traído sim, mas não por causa de quem você é. Você foi traído porque existem pessoas que fazem escolhas que refletem quem elas são, não quem você é. Você foi traído porque o mundo está cheio de rostos que escolhem escuridão, mas você foi guardado. Você foi escolhido, você foi nomeado pelo céu para passar através dessa traição e sair do outro lado inteiro, com o coração ainda aberto, com a capacidade de amar ainda viva, com a fé ainda acesa. Os anjos estão observando você neste momento. O céu inteiro se inclinou para escutar essa conversa entre você e Deus, que está acontecendo através das palavras que você está ouvindo. E aquilo que o universo invisível está registrando agora é que você teve coragem de receber a verdade, que você teve força de enxergar os rostos claramente, que você teve a graça de deixar a revelação te libertar em vez de te destruir. Essa é a marca dos escolhidos. Essa é a assinatura daqueles que Deus realmente ama com um amor que não desiste, que conseguem olhar para a escuridão, conseguem nomear o que viram, conseguem dizer a verdade sobre os rostos e ainda assim conseguem seguir em frente com amor no coração, que conseguem ser feridos e não virar bravos, que conseguem ser traídos e não virar frios,
que conseguem saber a verdade completa e ainda assim manter a esperança de que existe beleza por vir. E a beleza está vindo. O que foi roubado está sendo restaurado. O que foi feito em trevas está sendo trazido à luz. O que foi planejado como destruição está sendo convertido em redenção. Isso não é promessa futura. Está acontecendo agora. Enquanto você ouve, enquanto você recebe essa verdade, enquanto você se permite finalmente ver os rostos claramente, a restauração está acontecendo dentro de você. Uma célula por célula, um pensamento por um pensamento, uma respiração por uma respiração. E quem estiver lendo essas palavras e reconhecendo um rosto específico, reconhecendo uma intenção específica, sentindo aquela confirmação física de que estava certo o tempo todo, deixa saber nos comentários uma palavra que represente o que está acontecendo dentro do seu peito agora, que a verdade finalmente está sendo revelada. Apenas uma palavra. A palavra que nomeia essa mudança que está acontecendo desde a raiz. Você é nomeado. Você é guardado. Você é o que sobreviveu quando a traição tentou destruir. E agora você consegue enxergar claramente os rostos daqueles que conspiraram. E você consegue seguir em frente, sabendo que sua vida foi sempre maior que qualquer traição que tentou defini-la.